Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal SoAut. Nesta aula nós vamos comentar sobre a instalação do gravador digital de vídeo da Intelbras chamado DVR. A SoAut, a proposta do canal SoAut é automação, considerando que o gravador digital de vídeo DVR é uma automação predial. Nós estaremos passando sobre isso, tá? Então, o DVR aqui está na caixa. Nós vamos abrir a caixa e começar a fazer esta instalação a partir desde o início, ok? Então, vamos começar. Então, isso que vem na caixa, certo? Então, abrindo a caixa, nós temos estes componentes, né? Onde aqui fica sendo DVR, tá? Aqui a fonte de alimentação, certo? E aqui fica os cabos do mouse, né? E aqui fica o mouse para fazer aí as configurações. Embora esse mouse aqui ele só sirva para isso praticamente no DVR, né? Para ajudar na instalação e configuração e também visualização também, né? Então, se bem que a maior parte dele é usado apenas na instalação. Depois é possível visualizar pelo celular. Para fazer a instalação dos DVRs e NVRs, como são chamados também, é ler o manual, pois nele sempre tem algumas informações básicas que são muito úteis. Então, são duas folhinhas praticamente aí que vem junto com o DVR, né? Então, uma só, né? Frente e verso. Então, primeiro ele fala aí dos cuidados de segurança aí, tá? Então, a segurança elétrica, todo o processo de instalação e as operações aqui mencionadas deve estar em conformidade com os códigos de segurança elétricas locais. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incêndios ou choques elétricos causados pela manipulação ou instalação inadequada. Não sobrecarregue as tomadas e os cabos de extensão, pois há risco de incêndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de aterramento conforme a NBR 7089 e a NBR 5410. Segurança no transporte. Evite vibrações bruscas ou respingo de água durante o transporte. Armazenamento e instalação. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve ser deslocada com cuidado. Impactos ou uso excessivo de força podem resultar em estragos na unidade e no HD, certo? Então, se tiver alguma batida nela aí, você pode prejudicar a HD e ter que comprar uma nova HD aí. Então, instalação. Mantenha a unidade voltada para cima, manipule-a com cuidado. Não energize o equipamento antes de completar a instalação e não coloque objetos sobre o equipamento. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Então, outro cuidado aí em relação a aberturas da ventilação é que também você não coloque no local aí muito fechado, bloqueando essas aberturas de ventilação. E também outro cuidado é que também deve ser feito a manutenção, né? Reparos. Todos os trabalhos de análise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados. Não nos responsabilizamos por qualquer problemas causados por modificação ou reparos não autorizados. Ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor, como radiadores, aquecedores, fornos ou outros aparelhos. Evite a incidência da luz solar direta e o contato com substâncias inflamáveis
e explosivas. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com forte incidência de maresia, como prédios e quiosques próximos ao mar, e que não possuam uma proteção adequada para o equipamento, podendo gerar problemas de oxidação. Limpeza: limpe seu aparelho apenas com pano seco. Desligue a unidade da tomada antes de limpar e não use detergentes líquidos ou em aerosol. Acessórios: utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante. Atualizações: a Intelbras disponibiliza constantemente atualizações de software e ferramentas em seu site. Pilhas e baterias: as baterias ou pilhas, após a sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou outro ponto de coleta, para que seu descarte seja feito de forma adequada. As proteções utilizadas na embalagem do produto podem protegê-lo da maioria dos acidentes durante o transporte. Verifique os itens constantes na lista de conteúdo localizada na embalagem e certifique-se de que nada esteja faltando. Então, na embalagem você pode perceber que tem aí, no caso, né, o conteúdo, e você vai ver o que tem nesse conteúdo. Por exemplo, nesse caso aí eu tenho um gravador, uma fonte de alimentação, um kit para instalação e um guia de usuário, né? O qual eu estou lendo agora, que é esse guia de usuário. Então, o painel frontal aqui, esse aqui, eu vou dar uma pausa. A gente vai ficar nessa parte do painel frontal, porque isso eu vou comentar com o vídeo, né? Então a gente vai verificar o DVR e verificar essas entradas e vai direcionar. Uma hora eu vou estar com essa imagem e outra hora eu vou estar com a imagem de vídeo. Então agora vocês vão ver o DVR, a parte traseira do DVR, e aí nós vamos comparar com essa imagem do manual. Então aguardem. Se verificarmos a imagem do vídeo em relação ao manual, verificamos que a imagem está diferente. Ele diz assim, que a figura a seguir serve como referência para a descrição dos conectores. Diz que esta imagem é ilustrativa, pois nem todos os DVRs e NVRs possuem o mesmo painel posterior, função painel frontal ou posterior, né, e funções, certo? Então ele fala para consultar o número de canais de entrada de vídeo e áudio, as conexões e funções disponíveis no seu produto, pois as funções, conectores, chave desliga e desliga e interface de rede, né, gigabits, variam de acordo com o modelo do produto. Certo? Então, conexões de todos os cabos. Após conexões de todos os cabos, conecte a fonte de alimentação, o mouse, o monitor, e inicie a operação do equipamento. Tá? Então, o que nós podemos ver aqui é apenas uma imagem ilustrativa, certo? Então, para isso, né, o mais adequado aí é você ver o modelo, certo?
e pesquisar pelo modelo. Tá? Então, se a gente verificar no modelo do DVR, então aqui na caixa você pode encontrar o modelo do DVR, ou pode encontrar também na etiqueta do produto. Tá? Então, nesse caso aí, por exemplo, o código dele é o MHDX 1008. Olhando na etiqueta do DVR. Tá, ok? Então eu posso olhar tanto na caixa como na etiqueta. Se você tiver jogado a caixa fora, olha na etiqueta aí. Do modelo, aí fica mais fácil, só pesquisar realmente aí no Google aí, né, e usar, certo? Coloca o código aí, o manual DVR Intelbras MHDX 1008, que a Intelbras, por exemplo, e outros também, né, outros DVR também deixam disponíveis aí na internet aí o manual, certo? E aí com isso você vai até o manual e aí você vai ter, né, a imagem correspondente ao seu DVR. Né? Uma observação aqui, que aqui, por exemplo, está 1016, né, porque esse manual é o mesmo tanto para o 1004, 1008 e 1016. O que muda? A quantidade de entradas de vídeos que você tem aí, certo? Então o modelo é o mesmo. Aqui, né, as entradas de vídeo aqui, ó, onde está vídeo in, tá, certo? Corresponde ao item 9, entradas de vídeo. Então essas entradas de vídeos aqui, né, em alguns até o 1008 são 8 entradas, e no 1004 são 4 entradas. Então essa é a diferença aí entre eles. Tá? Mas a forma como ele está aqui é a mesma aí que você tem, no vídeo anterior, certo? Então, no vídeo onde foi mostrado aí a parte de trás do DVR, beleza? Então essa parte aqui, né, o 1 aqui no caso é a fonte de alimentação, o 2 é a porta RS485, que serve aí para comunicação, tá? A parte 3 aqui é a entrada de rede, né? A interface de rede aí, onde você vai entrar com a rede aí para fazer a comunicação pela rede, tá? E também a porta aí USB aí, que é o item 4 aqui. Então essas portas são utilizadas para a conexão de mouse, teclado ou dispositivo de backup, né? Então para backup o dispositivo USB deve estar em FAT32, então se você deseja, por exemplo, fazer um backup, copiar arquivos, né, ele deve estar aí em FAT32 aí a formatação, né, para depois você copiar o arquivo, tá ok? No 5 a saída é VGA, né, uma saída VGA aqui para o computador, certo? Saída 6 a saída HDMI, no caso se tiver a TV com HDMI, e aí você tem entrada de áudio e saída de áudio também, né? Tanto entrada como saída de áudio, tá? Então ela só tem uma entrada de áudio e uma saída de áudio, né, para gravar áudio, tá ok? E entradas de vídeo, né? Você tem todas essas, como nós falamos anteriores, tá? E uma saída de vídeo também aqui, essa saída de vídeo, tá ok? Então isso aí é que você tem essas, né, conexões aí. Então se você verificar na imagem, né, era isso que você tinha anterior, tá? Então, ó, tem um exemplo aqui, né? Ok? Então ele coloca aqui como um controle, né? PTZ aqui, certo? Onde você tem uma câmera em que você tenha como controlar essa câmera. Então você pode entrar aqui
no caso da porta 485, tá? Então você pode fazer esse controle por aqui, tá? Essa saída aqui é uma saída de rede, onde você pode ligar aqui no molder e aí você pode acessar por qualquer local aí, né? Certo? E acrescentar ainda a câmera IP. Tá? Então você pode levar esse sinal de rede aqui, acrescentar por uma câmera IP ou outros DVR Intelbras, interligar entre ambos, né? Pode usar como celular aí também, tá? E você pode ao mesmo tempo acessar também via internet, né? Então você pode acessar por vários locais aí também, tá? Então é essa a vantagem aí que você tem aí em relação, né? E aqui um monitor analógico aí, quando você precisa ter um monitor analógico aí, você pode colocar aqui para visualizar. Então você pode ter um monitor tanto HDMI como um monitor analógico. E aqui as entradas de áudio, saída de áudio, um monitor VGA também se você precisar, e todas as entradas de vídeo nessa parte aqui que você precisar, né? Então esse daqui ele serve tanto no caso uma entrada de vídeo nessa parte como uma entrada de vídeo usando uma câmera IP, né? Então você tem como fazer toda essa conexão aí. A informação anterior. Então esse é o DVR que estamos instalando e aqui tem aqui vai entrar a entrada da fonte de alimentação, né? Aqui eu tenho a USB, aqui eu tenho o VGA, essa parte aqui é a comunicação 485, essa parte aqui é a entrada de rede, HDMI, entrada de áudio e saída de áudio, né? Essa parte aqui, por exemplo, nesse caso, são 8 entradas de vídeo e uma saída de vídeo. Então, essa informação consegue-se olhando no manual. Então, vamos prosseguir agora a outra parte, olhando aí a sequência aí, né? Aí você fala, pô, mas então para que eu preciso usar o manual se eu tenho o guia que veio lá, se eu tenho que olhar o manual, né? Do guia é uma forma simplificada, né? É uma forma fácil de você encontrar informação e fazer de uma forma mais rápida, tá? Então, por exemplo, se você já sabe essa informação e se tiver só o guia, você vai ter apenas uma referência lá da onde que está a entrada, a saída, né? Então você utiliza o guia. Quando você precisa de uma informação mais detalhada, você recorre ao manual. Então, o próximo passo aí, conforme nosso guia básico de instalação, é o item 4 aí, instalação do HD. Então, se você comprou o HD junto, né, veio já incluído na sua compra, você não tem problema com a parte aí dos HDs compatíveis, e com certeza eles já enviaram para você um HD compatível. Agora, se você vai comprar, né, um HD aí você deve visualizar aí essa parte aí da Intelbras, né, onde está intelbras.com.br aí, downloads, certo? E ver qual que é o HD disponível, ou disponível, compatível, aliás, né? Certo? Então você deve consultar isso aí para saber aí qual que é esse HD, certo? Então a gente vai verificar aí como fazer isso agora com um pequeno vídeo, certo? Onde que você vai ver aí que você tem que abrir a tampa aí, né? Afrouxa os parafusos, remove a tampa do aparelho, certo? Fixe os parafusos do HD,
Ajuste a posição do HD para fixá-lo no equipamento, vire o equipamento e aperte os parafusos firmemente e retire o suporte do HD superior, né? Então, lembrando que mais uma vez essas imagens aí são ilustrativas, então nós podemos encontrar algumas coisas diferentes aí, né, no DVR, né, certo? Mas geralmente é bem simples aí e a gente vai mostrar isso que é bem simples, tá? Então só quero mostrar antes de passar para a parte do vídeo, eu quero falar aí da parte onde que vocês podem achar aí a HD aí, caso tiverem que comprar, né, onde que vocês podem encontrar isso, tá? Aí aqui tem uma parte de busca, você vai colocar aí lista de compatibilidade. De HDs. Certo? Ó, ele já mostrou aqui, ó. Certo? Faz o download. E aí está o arquivo. Nesse arquivo você encontra a lista de capacidade de armazenamento e também compatibilidade, que seria o armazenamento, né? Ou seja, quanto que cada modelo aí suporta aí e o armazenamento máximo aí. Na parte de baixo desse mesmo arquivo aí os fabricantes aí que são compatíveis aí, certo? Então, né, os HDs aqui que os fabricantes são compatíveis, tem a família, tem a capacidade de modelo, né? Então aqui você encontra um modelo também. Então se você tiver que comprar aí, é bom olhar esse arquivo, né, e comprar de acordo com esse arquivo aí, né? E tem outro aqui que ela recomenda aqui também, né? Outras HDs aqui que ela recomenda aqui também, é bom dar uma olhadinha nisso aqui também, certo? Então é bom dar uma olhada aí na hora que, se você, caso você precisar comprar uma HD, né, você entrar nesse arquivo aqui e verificar isso, tá? Então nós temos que remover esses parafusos, né, que esse já removi aqui, certo? Esse aqui, esse aqui. Agora eu não preciso ter cuidado tanto de manusear aí, né? Certo cuidado apenas para não cair, né? Certo? Mas a HD aqui ainda não está aqui interna, então, né, apenas tiro esse último parafuso aqui, ok? Tá? E aí eu posso simplesmente aqui, preciso remover aqui também os parafusos que estão aqui embaixo, e vem na instalação da HD. Tem uma fita aqui amarrada que vem aqui com esses durex aqui, né? E vem aqui com os parafusos. É justamente para esses parafusos aí é que vão servir aí. Depois eu arranco direito aqui,
né? Esses parafusos aí é que vão servir justamente para a fixação da HD, que é nesses pontos aqui. Remova a tampa. E aí nós temos aí a parte do HD. Aqui está os cabos de alimentação, o cabo SATA e dados. E aí é só colocar a HD de acordo com esses parafusos aqui. É os mesmos parafusos que estão aqui. Tá? Vou colocar nessa posição. Tá? Aí eu já preciso ter cuidado, né, preciso ter cuidado com o manuseio da HD. Eu vou precisar virar e posicionar ela, colocar os parafusos, esses 4 parafusos que foram retirados aí com durex. O ideal é não apertar todos ao mesmo, não apertar tudo primeiro, né? Simplesmente só coloca eles e depois aperta por último. E pronto, aí está a instalação. Aí só falta conectar os cabos, né? Para a conexão dos cabos. Então você tem esse cabo aqui. Que não tem como errar, porque ele já tem um encaixe certinho, né? Certo? Se soltar, você tem que pressionar aqui para soltar, certo? Tem que pressionar e puxar, ok? E aqui também, mesmo encaixe, ele tem um L aqui, se você ver bem. Eu falo que o encaixe é igual, né? Não é como ligar errado, certo? Então esse, tanto como o outro, é a mesma coisa. Um encaixe perfeito aí. E aí você conecta aqui. E aí está ligado a HD. Tá? E aí só tampar de novo. Está pronto o serviço de instalação da HD. Tá? E agora tem que tomar cuidado, né? Como a HD aqui, você já não pode bater, tem que manusear com certo cuidado. Então, para a conexão básica, precisamos conectar a fonte, a rede de HDMI e o mouse, é claro, também.
já temos aí a imagem das câmeras. Então esse é o início básico da instalação. Agora vamos ao próximo item. Após a inicialização do sistema, será apresentado um vídeo em modo multiplexado. Pressione o botão Enter do painel frontal ou clique com o botão esquerdo do mouse para que seja apresentada a tela do login. O sistema é composto de duas contas. Então, o usuário, eu tenho que colocar admin como administrador, né? E o usuário em local, eu posso colocar default, certo? Por razões de segurança, modifique todas as senhas após o primeiro login. Consulte o manual do produto para saber quais são as contas cadastradas por padrão de fábrica. Então esse é o início. Depois que você entrou na configuração, para você testar de vez a instalação, pode entrar em câmera. Aí você vem aqui em buscar, certo? Então ela já detectou a mesma câmera. Essa câmera é a mesma que está sendo utilizada ali para gravar esse vídeo. Tá? Clico duas vezes aqui. E ele já traz aqui para baixo o status, né? Ainda não está normal. Agora está normal, né? Então quando aparece o verde aqui, significa que o status está normal e que está já gravando, tá? Então, se eu vim aqui, essa é a câmera aqui que está sendo utilizada, né? Então, está tudo certo. Isso você consegue ter aí com essas configurações que foram aí passadas aí você consegue ter aí, né? Como você está vendo, você consegue ver ali o celular, né? Certo? Usando aí como celular como uma câmera IP, né? Então temos aqui o número do IP do celular e ele gravando ali, né? Então é isso, certo? Então com isso eu consigo fazer a mesma coisa aí com as outras câmeras, tanto como a ligação com cabos, né? Então nós vemos aqui que eu tenho aí 8 câmeras aí digitais, né? E eu consigo ter mais câmeras IP aí, certo? Totalizando aí um total aí de parte aqui. E aí eu tenho os outros eventos, e aí é outro vídeo, né? Que eu vou mostrar a parte aí de configuração, tá? Então essa daí praticamente é só a parte de instalação. Então se vocês verem aí, né, o vídeo está funcionando com uma câmera IP. Aqui seria por cabo, né? Na parte de cima seria aqui a parte por cabo, que eu vou mostrar depois, certo? E aqui a parte com o da câmera, tá? Então é isso, né? Eu consigo ter. Não esqueça aí de dar um like aí. Se inscreva no nosso canal, faça comentários. Eu estarei passando mais vídeos sobre DVR, parte de configurações. Taruga tá dando um tchau para vocês aí e até o próximo vídeo. Bye bye.